Vamos nessa então, começando a nossa tarde aqui, porque o Ministério da Saúde iniciou hoje a distribuição de 6 milhões de doses da Coronavac para os 26 estados, mais o Distrito Federal. De acordo com o chefe da pasta, general Eduardo Pazuello, algumas unidades da federação poderão iniciar a vacinação ainda hoje, hein? A previsão do Ministério era colocar o Plano Nacional de Imunização em prática no dia 20. No entanto, após pressão por parte dos governadores, Pazuello decidiu por antecipar a data. Apesar do anúncio do Ministério da Saúde, alguns estados podem não receber o imunizante na data combinada devido à falha na logística, especialidade do chefe da pasta. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse, abro aspas, vacina é do Brasil, não é de nenhum governador, em crítica ao governador de São Paulo, João Dória. No entanto, em diversas oportunidades, o chefe do executivo voltou a chamar o imunizante de vacina chinesa de João Dória. Vamos começar então, Rodrigo Constantino, queremos ouvir a sua opinião. Vai lá. Vamos lá, Paulo. Primeiro lugar, né, é óbvio que é uma boa notícia começar a vacinação. Então isso aí tem que ser celebrado, todo mundo quer, ninguém aguenta mais, né, a pandemia e a reação à pandemia. Só que algumas dúvidas permanecem, e esse é o meu grande ponto aqui para trazer para o nosso debate. Né? Primeiro lugar, é uma vacina, o caso da Coronavac em particular, que foi aprovada em critério de emergência pela Anvisa, é uma vacina com uma eficácia geral bem reduzida, né? Passou raspando no nível mínimo exigido pela própria Anvisa, de 50%. Então, a pergunta que fica é a seguinte, nós vamos continuar com essa contagem mórbida de cadáveres? Porque se a mídia seguir com uma postura muito abutre, eu diria, né, nós vamos continuar contando óbitos, né, porque pessoas, infelizmente, vão continuar morrendo de doenças respiratórias, de coronavírus. Eu quero lembrar que nós já temos vacinas para outras gripes, como a influenza, e não é por isso que pessoas deixam de morrer todo ano de doenças respiratórias. Né? Então, essa é uma questão que eu tenho e que fica no ar. A segunda questão é o aspecto dos efeitos colaterais, médio prazo. É uma vacina que foi feita às pressas, como todas as outras, né? E isso levanta algumas dúvidas e nós não temos ainda as respostas. Quem diz o contrário está mentindo. Mas, de novo, uma decisão de foro íntimo, não acho que devesse ser obrigatória em hipótese alguma, mas dependendo do grupo de risco, dependendo da situação, eu acho que realmente faz sentido tomar. Temos aí alguns problemas, né? Noruega está apontando lá problemas de casos de morte, aí a mídia já fala que a velhice se justifica no caso e não a vacina como causa mortes, mas de novo, né? O grosso das pessoas que vão a óbito na Covid-19 também são grupos de risco por questão de idade avançada. Então fica claro o duplo padrão. E por fim, Paulo, para esse meu primeiro comentário ficar mais enxuto, só quero trazer aqui a lamentação dessa politicagem toda, dessa politização toda que vem acontecendo desde o início da pandemia. Né? Então, o presidente chama de vacina do João Dória, depois diz que é vacina do Brasil. Por outro lado, o governador de São Paulo virou realmente um garoto propaganda e fez ali uma espetacularização muito exagerada e forçada, né, com essa questão da vacina, está de olho em dividendos eleitorais, pensa só em 2022 e acusa o seu adversário de fazer isso. Né? Então, eu acho que a pandemia, que deveria talvez extrair o melhor de cada um, não vem fazendo exatamente isso, muito menos no âmbito da política. Né? O que tem de gente tentando extrair lucro político, né, e eleitoral com essa coisa toda, com essas narrativas todas, não está no gibi, enquanto que do lado de fora as pessoas estão preocupadas com outras coisas, né? Voltar à normalidade, continuar vivo, preservar suas liberdades, né, que estão sendo muito ameaçadas aí, e isso também fica no ar, essa dúvida, porque falavam que o isolamento era para voltar à normalidade, achatar a curva, e nós estamos um ano depois com isolamento, com máscaras, agora com a vacina sendo vendida como uma panaceia e, como eu disse no início, é muito pouco provável que seja. Infelizmente, pessoas vão continuar indo a óbito. Então, se nós não pararmos para refletir sobre toda a reação, alguns chamariam de histérica, a essa pandemia, eu temo que nós vamos estar daqui a alguns meses falando em mais alguma bala de prata à frente. Então, é preciso
dar um passo atrás e refletir sobre tudo isso que está acontecendo no país, no mundo, eu diria. Agora, Diogo Schelp, estamos vivendo uma campanha eleitoral? Ainda falta bastante para as eleições de 2022, mas com certeza tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o João Dória já estão de olho, né, na disputa de 2022, tudo que eles fazem praticamente, né? No caso da vacina em si, é uma vitória para o João Dória, sem dúvida. Ele apostou nessa vacina. É preciso lembrar que o Instituto Butantan anunciou esse acordo com a Sinovac em junho do ano passado, e algumas semanas depois, para tentar recuperar o tempo perdido, o governo federal, o Ministério da Saúde, anunciou o seu próprio acordo com uma farmacêutica para desenvolver, para testar uma vacina que depois viria a ser distribuída. Essa vacina é a vacina de Oxford. O dia de ontem, domingo, em que a Anvisa aprovou tanto a vacina de Oxford quanto a vacina da Sinovac, a Coronavac, foi um dia péssimo para os terraplanistas, para os obscurantistas, para os negacionistas, né? Foi um dia péssimo para os cloroquiners, para os antivaciners, entre os quais o próprio presidente Bolsonaro, que fez de tudo para tentar botar água no chope da vacinação desde meados do ano passado, principalmente quando ficou claro que não seria tão simples conseguir as doses da vacina de Oxford, que era a aposta do governo federal, e o presidente Bolsonaro proibiu o ministro da Saúde, Pazuello, de fazer um acordo de intenção de compra da Coronavac, em que ele ficava colocando ali reparo na vacina que ele chamava de vacina chinesa, e disse até para um apoiador que questionou ele sobre isso no Facebook, disse que não compraria de forma alguma. O que está acontecendo agora é que o governo federal está usando justamente a vacina que o presidente Bolsonaro disse que não ia usar para vacinar os brasileiros em todos os estados do Brasil. Então a vacina que nós temos hoje é a vacina que o presidente Bolsonaro disse que não ia comprar e que não ia usar, e que ele agora diz que é a vacina do Brasil. Ainda bem, esperamos que continue sendo o foco do governo federal de fazer uma vacinação completa, sem distinções de vacinas, desde que elas sejam aprovadas pela Anvisa, como de fato aconteceu ontem. Muito interessante que na apresentação que foi feita pelos técnicos da Anvisa e pelos diretores, eles fizeram questão de dizer que um dos motivos, além da eficácia, e que é suficiente, e da segurança que é suficiente, que se provou suficiente, eles fizeram questão de dizer que era importante ter a vacinação, porque não existe alternativa terapêutica, foi exatamente essa expressão que a diretora, a relatora dos pedidos fez, para a Covid-19. Então não existe, nas palavras dos próprios técnicos da Anvisa, tratamento precoce contra a Covid-19, que é uma coisa que o Ministério da Saúde tem priorizado em vez de priorizar a vacinação. Doutora Tamea. Concordo com o Constantino quando ele fala da questão da politização. De fato, me parece que sim, tanto as autoridades estaduais, municipais e federais estão pensando na eleição, sim. E o que é muito errado? É claro que uma pessoa que ocupa um cargo público no executivo, é normal que ele almeje um cargo de governador. Quem é governador almeja ser presidente, quem é presidente queira manter o seu cargo na próxima eleição. Isso é lígimo, isso é democrático, isso faz parte da política. Agora, não usar essa questão da vacina, essa questão de saúde pública, para brincar de fazer política. Isso eu não concordo. É uma questão séria, é uma questão que tinha que ser resolvida, seja pelas autoridades municipais, estaduais, federais. E o que nós verificamos também é esse jogo de dizer quem foi o responsável pela aquisição. Se de fato foi o governador do estado que atuou junto ao Butantan para trazer a vacina aqui, maravilha, que ótimo, vamos aplaudir o governador. Se de fato é o Ministério da Saúde, que o ministro diz que a verba a ser despendida será do SUS, parabéns também para o Ministério da Saúde e para o governo federal. Agora, o que está sendo feito, independente se foi um ato do governo estadual ou federal, é que eles são gestores públicos e estão cumprindo as suas obrigações. Ninguém está fazendo milagres, ninguém está fazendo caridade para a sociedade. É obrigação do gestor público, seja na esfera municipal, estadual ou federal, agir para solucionar o problema ao qual a sociedade está deparada. E no caso é a questão dessa pandemia, dessa calamidade pública. Então eu penso que deveria ter mais seriedade em encarar essas questões de saúde pública e outras questões também econômicas, sociais, o que quer que seja. Não ficar apenas na politicagem. Se
Se o inimigo político fala A, o outro vem e defende o B, e vice-versa. Isso não pode acontecer. Tem que ter mais seriedade, mais gestão e mais serenidade, e não extremismos. Eu vejo também que as pessoas favoráveis ao governo federal, tudo que o governo federal faz abaixa a cabeça. O contrário, o oposto. E não pode ser assim, pessoal. O brasileiro, o cidadão, tem que ter, primeiro, informação e tem que ter discernimento, tem que usar a inteligência para ir atrás dos fatos e aplaudir o que tem que ser aplaudido e rechaçar o que está errado. Bem, a segunda questão, que até o Constantino abordou, a gente pode falar sobre isso um pouquinho melhor depois, mas a questão da obrigatoriedade da vacina, se pode ser obrigatória, embora o STF já tenha decidido essa questão, que a vacinação será obrigatória, eu penso um pouco diferente. Eu penso que cada cidadão tem a liberdade de escolha do tratamento a ser utilizado, se ele vai querer tomar a vacina e qual vacina ele vai tomar. De fato, há diferenças de percentuais de eficácia entre as vacinas. Isso está sendo noticiado com a Coronavac, em torno de 50%, e outras terem uma eficácia maior, como a da Pfizer ou a AstraZeneca. Agora, eu acho que cabe a cada cidadão escolher qual vacina vai tomar e se for tomar. Não penso que tem que ser uma imposição para nenhum cidadão brasileiro. Perfeito. Podemos girar o assunto ou um de vocês três querem falar mais alguma coisa? O Constantino está pedindo, vai lá. Não, eu só pedi para pegar um gancho nisso que a Tameia falou, né? Porque o uso as expressões que o Diogo usou ali já me incomodam muito e eu acho que são parte do problema e não da solução para o que o Brasil precisa, né? Chamar de negacionista, terraplanista. E outra coisa que eu acho muito perigosa também é afirmar que foi comprovada a eficácia e a segurança. Veja, passou raspando. Em relação ao controle da amostra de quem tomou placebo, nós temos sempre que lembrar que eram 7 pessoas que desenvolveram sintomas moderados ou graves. 7 pessoas contra 0 de quem tomou a vacina. Ou seja, o próprio Butantan teve que reconhecer que é uma amostra insignificante do ponto de vista estatístico. E outra coisa, vários especialistas alertam que a questão da segurança em vacina vem às vezes ao longo do tempo. Não é por acaso que a produção de qualquer vacina no passado demorou no mínimo 4 a 5 anos. E agora nós estamos falando de 1 ano. Então, chamar de negacionista quem faz perguntas, chamar de campanha anti-vacina quem questiona coisas específicas dessa vacina, né? Eu acho que isso é um desserviço enorme ao debate maduro, sério e científico que precisamos, né? Porque o que está em jogo aqui é o método científico. E, infelizmente, o que nós temos visto desde o começo dessa pandemia são aqueles isolacionistas radicais, né, que repetem, que falam o tempo inteiro em nome da ciência, tentando monopolizar a fala em nome da ciência e vai calando todos os especialistas que discordam. O caso da cloroquina é evidente, né? Hoje mesmo tem um monte de fake news aí, já tem revista falando que o Didier Raoult negou a eficácia dos seus estudos da cloroquina, e é o contrário. Você vai na página dele, original, oficial, e ele está dizendo que errou algumas coisas de método no primeiro estudo, reforçou no segundo, mas que a conclusão continua a mesma, né? Então, vários especialistas atestam, do ponto de vista observacional, a eficácia de tratamento precoce. Não tem o teste duplo cego, ultra robusto e tudo. E para a vacina chinesa tem? Então, eu acho que é preciso tomar um pouco de cuidado aqui em algumas afirmações, porque senão fica essa briga maniqueísta, né? Um é o bonzinho, preocupado com vidas humanas e com a ciência, o outro é o obscurantista, negacionista, malvadão, genocida, insensível, né? E aí o bonzinho vai para Miami, que não tem lockdown, para curtir as férias, né? Então, a coisa não pode ser desse jeito. Nós temos que falar um pouquinho mais a sério, né? E nenhum deles fala em nome da ciência. Trazer perguntas sobre a vacina, que obviamente não vai ser uma panaceia, não vai ser, né? Então, trazer um ceticismo em relação a quem fica prometendo que vamos logo voltar à normalidade, né? Porque o isolamento ia só achatar a curva, 15 dias depois a gente revê, não era esse o papo? Então, assim, nós estamos ficando calejados, né? São 12 meses de muito discurso em nome da ciência e pouquíssima evidência científica desses métodos pregados pelos isolacionistas. Diogo. Negacionismo e perigoso, atitude perigosa, é fazer o que Constantino fez, que é omitir informação e pegar só aquilo que interessa para tentar provar um ponto. Quando ele diz que a amostragem era de só 7 pessoas, isso não é verdade, absolutamente. A amostragem dos testes da vacina de Coronavac eram de milhares de pessoas. O que ele se refere é
dentro da divisão de casos graves, moderados, leves e aqueles que sequer precisaram ir para o hospital, a de casos graves não teve um número de infectados no grupo de placebo que fosse estatisticamente significante. Mas, do ponto de vista do fator que é mais importante do ponto de vista de uma vacina, que é a função coletiva, né, de proteger a coletividade dos cidadãos, a vacina foi eficiente no sentido de que ela evita que as pessoas fiquem mal a ponto de ter que ir para o hospital. Então, esses 50% que o Constantino falou se refere à eficácia geral. Ou seja, algumas pessoas, um número, metade, por exemplo, pode até pegar a Covid-19, mas não vai ficar mal o suficiente para ir para o hospital. Então, em 78% dos casos, a vacina consegue evitar que a pessoa tenha que ser hospitalizada, que é o principal objetivo de uma vacina. Então, é preciso falar tudo. É verdade que existem vacinas que têm uma eficácia maior, tem. Infelizmente, não são as vacinas que estão disponíveis no Brasil, inclusive porque o governo federal recusou a vacina da Pfizer, por exemplo, que é uma que tem eficácia maior. Mas o fato é, a vacina, ela evita o principal, na maioria das pessoas, muito mais do que 50%, que é evitar que a pessoa seja hospitalizada. Constantino está querendo falar? Não, eu tinha dito exatamente que o número de 7 pessoas era o número que tomou placebo e que teve sintomas moderados a grave. Ou seja, é um número insignificante, foi exatamente o que eu disse. Mas se é moderados e graves. E se o Diogo acha que isso é perigoso, tudo bem, então vamos lá. A turma está vendendo soluções há um ano, né? E nós continuamos aí com a insistência nos mesmos erros e a normalidade parece bem distante. Então vamos ver, vamos torcer. Veja, eu não sou um corona lover, eu não sou um pandeminium, né? E tampouco um negacionista. Eu sou alguém que quero preservar minhas liberdades e quero, obviamente, que todo mundo possa voltar logo à normalidade. Até porque o custo da reação a essa pandemia, sem precedentes, né, ele é enorme, em perdas de vidas, em economia e tudo mais, né? A pandemia não é sem precedentes, a reação a ela sim. Agora, a turma que fica fazendo promessas e sempre adiando e esquecendo o que falava, ou então fazendo cherry picking em estatística, que é você selecionar aquilo que interessa, não é bem o lado de cá, né? É justamente quem está, por exemplo, ignorando que o lockdown não resolveu nada em vários lugares, como na Argentina. Quem é que fala em nome da ciência? São esses? Os isolacionistas? Está difícil acreditar, mas tudo bem, vamos em frente, vamos torcer para que a vacina seja isso, porque vamos torcer que dessa vez vai, né? Porque estão falando tanta coisa para a gente há um ano e sem entregar os resultados, então vamos torcer. Também. Então, só para deixar bem claro um ponto, quando eu digo que a vacina não pode ser obrigatória, é essa vacina, tá? Por quê? Diferentemente das outras vacinas que nós já tomamos quando crianças, que aplicamos nos nossos filhos, são vacinas que passaram por décadas de testes e análise, né? Essa vacina foi feita às pressas, né? Diante da necessidade, evidentemente, diante da pandemia. Então, como há essa grau de eficácia muito baixo, como o Constantino falou, muitas pessoas não foram submetidas aos testes em larga escala, principalmente idosos e pessoas que já foram infectadas com o Covid. Então, diante disso, que eu sustento que o cidadão tem a liberdade de escolher se vai tomar ou não a vacina e qual tomar. Mas um outro ponto que me chamou a atenção quando o Diogo fala que a eficácia da vacina, seria muito importante a vacinação para evitar que as pessoas cheguem ao hospital. Mas, por outro lado, essas pessoas que usam esse argumento são aquelas que são contra a utilização do tratamento precoce. Agora, veja, eu falo assim, de experiência de várias amigas que tiveram o Covid. Muitas fizeram o tratamento assim que tiveram os primeiros sintomas, eles foram ao hospital, tomaram o coquetel, uma amiga falou, eu vou tomar tudo, não tem remédio político, tudo que tiver disponível eu vou tomar. Tomou cloroquina, tomou ivermectina, tomou azitromicina, e essas amigas que tiveram essa medicação feita por médico, evidentemente, de imediato, não tiveram maiores consequências. Então, se sustenta que é importante tomar vacina para evitar que a pessoa desenvolva um quadro grave e seja hospitalizada, por que não fazer um tratamento? Não tem comprovação científica? Olha, a ciência, nunca se viu uma ciência tão confusa ultimamente. Há médicos que defendem a eficácia do medicamento A e outros que dizem que não há essa eficácia. A homeopatia, por exemplo, a maioria dos médicos alopatas dizem que não tem efeito nenhum. E tem pessoas que se curam com homeopatia.
Então, eu acho que cabe à pessoa escolher o tratamento que ela vai utilizar, seja para curar sintomas, para evitar uma internação, para evitar uma intubação. E dessa mesma forma, a liberdade faz com que a pessoa escolha se vai ou não se vacinar e qual vacina vai se utilizar. Diogo. O problema, o que as pessoas fazem, o que elas decidem fazer em casa, é uma coisa. O problema é que esse kit Covid, que inclui hidroxicloroquina e outros remédios, ele está sendo promovido como uma política de saúde pública. E a Sociedade de Infectologia Americana, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Francesa de Infectologia, as principais sociedades especializadas em doenças infecciosas no mundo, dizem que esses remédios não funcionam. Qual é o problema de promover um remédio que não funciona? Primeiro que alguns desses remédios eles têm efeitos colaterais que são contrários ao que se espera de um paciente que está em estágio precoce da doença. Por exemplo, corticoide, prednisolona, que é indicado em alguns kits Covid aí, em alguns municípios do Brasil, ele tem o efeito nos estágios iniciais de aumentar a carga viral do vírus. E ele aumenta também o tempo de sintoma. Então, o kit Covid que é distribuído em várias cidades, inclusive no interior do Amazonas, onde está acontecendo o que está acontecendo, desde o ano passado vem sendo distribuídos esses remédios. E não aconteceu o que se esperava, que é evitar justamente essa hospitalização. Então, por exemplo, o corticoide ele é indicado em casos graves de Covid, porque é quando se espera que a pessoa tenha um fluxo de oxigênio maior, né? A hidroxicloroquina, não existem estudos que comprovem a eficácia dela, né? Inclusive, os estudos que foram feitos, não foram feitos, muito menos estudos em estágio precoce, como defendem o governo federal. Outros remédios, a ivermectina, ela é mais inofensiva em termos de efeitos colaterais, mas também não tem, e os estudos que foram feitos a respeito disso já foram desqualificados, inclusive os autores tiraram das plataformas online onde eles haviam sido publicados. Então, simplesmente dizer que a pessoa escolhe o que quer não é assim. Por exemplo, em Manaus, tem médicas, com quem eu inclusive conversei, que dizem que as pessoas deixam de ir para o hospital porque elas acham que estão se tratando com aqueles remédios, com aquele kit Covid em casa, e estão protegidas e acabam descuidando do que é importante, que é a oxigenação do sangue. Então, isso é sim perigoso e não se deve promover remédio que não tem eficácia. Constantino, para fechar, por favor. Para fechar, eu prefiro acreditar em vários médicos do que num jornalista, né? Agora o Diogo falou, até achei que ele fosse um médico especialista nisso. Mas tem muitos médicos que mostram, sim, com pesquisas, com estudos, eficácia e é baixíssimo o risco colateral. Já a vacina chinesa, por exemplo, nós não sabemos ainda, reforço aqui esse meu apelo. Agora, pareceu até que o Diogo estava culpando o uso de tratamento precoce pela situação em Manaus, né, que fez lockdown, e fez um lockdown bem rigoroso, e onde, como o nosso colega Augusto Nunes sempre lembra, né, já tem uma situação totalmente precária de infraestrutura hospitalar, ou seja, não precisa de uma pandemia para degringolar o sistema todo, né, é um caos o que aconteceu lá, tem o covidão no estado, teve desvio de recursos, teve vice-governador e governador como Polícia Federal fazendo apreensão, busca e apreensão, teve secretária de saúde presa, né, então, assim, a situação em Manaus, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, eu acho que é temerário a gente falar que o uso de remédios com risco colateral baixíssimo, como a hidroxicloroquina, que uma emissora mandava, na época da Zika, até mulher grávida tomar, né? E que as pessoas tomam de forma profilática para ir para a região de malária, que, de repente, isso a gente tem que ser mais precioso e rebater vários estudos e observações empíricas que temos no meio de uma pandemia, enquanto que a vacina, que foi feita em tempo recorde e que passou raspando em eficácia geral, a gente vai falar que ela já foi comprovadamente segura e eficaz. Eu acho que fica na dúvida quem é o negacionista aqui. Para fechar, Diogo. Não, o Constantino, fico muito envaidecido que ele ficou impressionado com a minha maneira de falar, com a propriedade com que eu estava falando, porque eu procuro me informar. E eu procuro ler os estudos que me são indicados, ao contrário de citá-los apenas sem lê-los. Apenas isso. Perfeito. São 5h29. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui do 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta.